Gente, eu estou pouco atrasada. É só fevereiro, só. E eu tô gravando o livro de 2025. Aceitem, por favor, meu livro de 2025 em fevereiro. É isso. Eu tava olhando aqui os meus livros, eu abri minha estante do Maratona aqui pra ficar mais fácil. E eu só li 2 livros físicos em 2025. Eu fiquei muito chocada descobrindo isso, porque na minha cabeça tinha sido mais. Eu chutava assim uns 5, não era um número muito grande também. Mas eu pensava que tinham sido mais. E aí agora eu tô gag. Mas vamos lá. O primeiro livro que eu li no ano passado foi Eu Pediria Você, que é um conto spin-off de Faça um Pedido, que é da Olivia Wilde. E eu li Faça um Pedido foi em 2023, se não me engano, e eu amei muito esse livro. E aí, no começo do ano, eu tava ali no Kindle e falei, meu Deus, um spin-off do livro que eu amei antigamente. E eu li o spin-off. Eu vou explicar os dois já de uma vez, né? Porque Faça um Pedido foi minha segunda leitura do ano. Porque eu li o spin-off e eu fiquei com saudade da história. Eu falei, vou reler. E aí eu reli Faça um Pedido, logo depois. Faça um Pedido é um livro de romance com viagem no tempo, que eu amo. Sim, amo demais. De repente 30, qualquer coisa que tenha viagem no tempo e seja romance, pode, me dê que eu quero. E aí, em Faça um Pedido, a Maeve, eu acho que é assim que fala, a Maeve tá, tipo, no aniversário dela, acho que de 30 anos. Mas a idade não é muito importante também, não. Mas ela tá num aniversário dela, assim, e aí ela sopra a vela e fala, tipo, ai, eu quero ser feliz. E aí ela acorda do nada num lugar desconhecido, com umas crianças desconhecidas e um homem desconhecido. E eu fico, tipo assim, o que tá acontecendo? E aí se descobre que essa é, tipo, a família dela, ela voltou não, né? Tipo, ela pulou no tempo uns anos, e assim, gente, é um livro muito fofo. Eu não sei se esse livro é pra todo mundo, eu recomendei pra minha amiga e ela não foi pra ela. Mas eu acho que assim, depende muito da fase que você tá. Eu acho que mais nova eu gostei bem mais dele do que agora. Mas é um livro muito fácil de ler também, então eu acho que é uma leitura muito válida, assim, tipo, ai, quero distrair. É um livro muito válido de você estar tá lendo. E aí, em Eu Pediria por Você, o marido dela, que é o Theo, isso não é spoiler, porque quando ela acorda na casa, ela vai descobrindo que, tipo, o cara é o marido dela e as crianças são filhas dela. E aí, no spin-off, esse marido dela é como se fosse, tipo, a versão dele. Só que ao invés dele passar no tempo, ele passar, dele avançar no tempo, ele volta pra antes de conhecer ela. E é tipo assim, ai, eu te conquistaria em todas as linhas do tempo. Mas é fofo, eu gostei. É fofo, é um bom conto, é um bom conto, eu gosto muito. E dá pra ver que a escrita da Olivia também evoluiu muito nesse meio tempo. Eu gosto muito dos livros dela, eu tô doida pra ler o novo que lançou. O próximo livro que eu li foi Amor Fati. Gente, Amor Fati foi, foi o momento. Porque eu fiquei obcecada por esse livro, assim, meses. Eu não pensava em outra coisa. E foi um livro, gente. Esse livro tem, tipo assim, umas 500 páginas. E eu li em coisa de 2, 3 dias. De tanto que eu não queria largar, não queria parar de ler. E é um romance muito fofo. É tipo, eu falo que é como se fosse Treinando o Papai, versão sáfica. E é muito bom. Eu acho que essa é a melhor descrição que eu posso dar pra esse livro sempre. Porque parece muito isso. Tipo, começa com a Abby, que é tipo assim, uma lutadora, ela trabalha numa academia de luta, e aí uma pessoa tá batendo na porta dela. Aí ela vai abrir a porta, é uma criança, a criança fala assim, sou sua filha. Eu falo, o quê? E aí ela descobre que, tipo, não vou dar spoiler sobre o que ela descobre, mas leiam, gente, só leiam. É um romance muito fofo. E eu já posso dar o mini spoiler, que é tipo o romance entre as duas mães dela. Tipo, a mãe biológica e a mãe adotiva. Então, ai, esse livro é tão bom. Muito bom. Não sei falar sobre o livro que eu gosto muito. Tem que ficar assim, meu Deus. Nem formulo o pensamento. É só um, meu Deus, que livro bom. E aí, o próximo livro que eu li foi A Crisálida Dourada, que foi uma romantasia. Acho que foi a primeira romantasia nacional que eu li, assim. Também tá no Kindle Unlimited. E, gente, que livro bom. Crisálida Dourada contra a história da Kalina. E é tipo como se fosse um Mulan, assim, só que bem mais fantástico. Assim, ela tem que ir pra uma floresta, que é tipo uns jogos vorazes assim da vida. E não sei explicar uma coisa sem ligar a outra. Mas tá bom. É tipo uns jogos vorazes assim da vida e é só pra homens. Só que aí acontece uma coisa. E aí ela tem que ir no lugar do irmão dela. E ela vai, tipo, disfarçada de homem pra ninguém saber que ela é uma mulher. E aí, gente, esse livro, esse livro é muito bom. Eu acho que eu dei 5 estrelas pra ele.
E assim, outro livro que é muito grande, eu li muito rápido, porque eu não queria parar. Só que esse foi pior ainda pra mim, porque eu meio que fui lendo muito, e aí chegou no final eu ficava, não, não vou ler. Mas enquanto eu não tava lendo, eu ficava pensando sobre o livro. E eu fiquei tipo, bem, eu vou guardar ele, porque eu não quero terminar ele hoje. Mas eu passava o dia inteiro pensando sobre o livro. Aí, né, mas eu fiz isso por uns 2 dias, depois eu só sentei e terminei. E é um livro muito bom, realmente. E também é um livro grande. Então, se preparem. Mas dá pra maratonar ele, tipo, sentar e ler por muito tempo, que ele te prende muito. Next book. O próximo livro que eu li foi Garota de Cristal, que é como se fosse uma história de romance. Não é como se fosse, é um romance entre tipo a Cinderela e a Bela Adormecida. E, gente, é um livro muito fofo. É um conto, né? Não é um livro. Mas é muito fofo, assim, muito rapidinho de ler. E eu acho que eu não tive nenhuma ressalva, assim, muito grande. Eu gostei muito da história no geral. E eu acho que eu releria, assim. Teve Irresistibly Yours. Que eu fui lendo esse livro e eu comecei a ler ele porque era um romance entre jornalistas que trabalhavam juntos na área de jornalismo esportivo. E assim, eu achei a primeira cena desse livro, eu achei tão legal. Só que aí o livro foi ficando tão 2015, sabe? Aí eu fui ler sobre, e o livro é de 2015. Ficou super brega, super esquisito. E aí eu fiquei, por quê? Aí eu fui ver e era realmente de 2015. Aí eu falei, ah, tá, então, entendi. Eu tipo, li, beleza, tchau. Não tem muito a falar sobre. Mas assim, achei legal em certas partes o relacionamento deles, mas achei que teve um drama bem desnecessário. Pensa no estereótipo romance 2015, tipo, ai, se conhecem, ai, ela é tão pequena, ai, ela é tão frágil. Pelo amor de Deus, né? Mas tá bom. Eu passei um leve pano porque ele realmente é de 2015. Por isso, porque não tinha como eu esperar uma coisa atual, sendo que o livro é de 2015. Pelo amor de Deus, também vamos ter consciência aí. O próximo livro que eu li foi A Farsa Perfeita. Eu não lembro nada desse livro. Eu lembro que, assim, eu devo ter dado umas 3 estrelas no Scooby. Eu devo ter dado umas 3 estrelas pra esse livro, porque eu lembro que eu achei ele meio apressado, não sei. E ele é um livro pequeno também, eu acho que ele tem menos de 200 páginas. Mas eu sei que é um romance, e é um romance que se passa no Brasil. E a sinopse que eu lembrei. Esse livro é sobre dois melhores amigos, é um friends to lovers, tipo, muito friends to lovers mesmo, eles são melhores amigos. E aí, falei rápido, né? Eles são melhores amigos, e aí o cara precisa de uma noiva falsa pra levar no trem da empresa dele. E aí ela se declarou pra chefe dela, e a chefe dela deu um pé na bunda dela, tipo, ela foi rejeitada. E aí ela mentiu, falando, eu superei, velho. Estou namorando outra pessoa. E ele precisa de uma noiva falsa pra ir no coisa da empresa dele. E aí eles viram pro outro e falam, tipo, ai, você é meu melhor amigo, você é minha melhor amiga. Vamos fazer um fake dating, por que não? E é isso. Eu achei a premissa muito boa. Eu lembro que. Não sei se a execução eu gostei tanto. Mas no geral eu não achei um livro ruim. Eu achei um livro ok. Mas eu li O Amor Depois da Minha Vida. Acho que eu gravei um vlog sobre esse livro. E assim, é um livro que eu gostei muito. Eu acho que esse ano, a maioria dos livros que eu li, eu gostei muito. O Amor Depois da Minha Vida conta a história da Delphi. Acho que a maior dificuldade desse vídeo aqui é eu lembrar o nome dos personagens. Mais que a sinopse. Mas conta a história da Delphi, que o livro começa assim, ela comendo um hambúrguer. Ela, come, ela comendo um hambúrguer de micro-ondas. Aí ela engasa e ela morre. E aí, tipo, ela vai pro céu ali, pra um lugar, e uma mulher fala, ah, você morreu, engasgado, comendo um hambúrguer. E ela foi tipo assim, como assim? Minha vida é uma bosta. E eu morri engasgado comendo um hambúrguer. E aí a mulher fala, ah, acontece uma coisa ali. Ela começa a conversar com um cara, que tá, tipo, na sala de espera, antes dela entrar, né, pra mulher falar tudo o que aconteceu. E aí ela começa a conversar com o cara, e ela fala, tipo assim, meu Deus, que cara legal, amei esse cara. Ela descobre que o cara foi um alarme falso, ele, tipo, morreu ali e voltou. E ela fica, tipo, véi, eu tava já me imaginando aqui, eu toda fofoqueira, eu tava me imaginando aqui no paraíso com esse cara, tipo, o primeiro homem que eu gostei na minha vida. E aí a mulher fala assim, ah, vai, volta pra terra então.
você conseguir conquistar ele, você fica viva. E é isso, gente. Que loucura que é esse livro, mas é muito legal e é muito engraçado. Depois, eu li 51 Dias de Carnaval, da Raquel Figueiredo. Gente, esse livro é muito bom. É muito bom. Teve menção à minha cidade, eu me senti, tipo, meu fim de mundo? Como assim? E ele é sobre dois cientistas da UF, sobre a Tatiana e o Martin. E eles são também Friends Lovers aí, de novo. Mas, tipo, é um romance de segunda chance. Então aconteceu algo entre eles no passado, que a gente não sabe muito bem no começo. Seguiram a. Eles seguiram carreira acadêmica depois da faculdade de biologia, os dois. E aí mostra que ela tá voltando pro Brasil, porque ela tipo, conseguiu uma coisa muito braba lá fora, um emprego muito foda. E aí ela tá voltando pro Brasil e só mostra, tipo, acho que tem algumas cenas, bastante cenas deles no passado, e fala, tipo, ó, eles eram assim, assim, e quando volta pro presente eles estão, tipo, se odiando. Um não quer olhar a cara do outro. E, gente, é um livro muito bom. Eu li esse livro no carnaval do ano passado, e eu acho que foi, assim, a melhor escolha do mundo. Porque ele combinou muito com o carnaval que eu tava vivendo. E, assim, o livro não é focado só no carnaval, mas ele gira muito em torno de algo que aconteceu no carnaval ali deles. Que foi o que fez a amizade acabar ali. Mas, gente, nossa, é muito bom esse livro. Leiam. Depois de 51 dias de carnaval, eu li Noites Carnavalescas, que é um conto depois. E eu não vou mentir, não. Eu não lembro muito, porque é um conto meio. Aí, o que aconteceu depois que acabou o livro? Eu não lembro. Bem legal, né? Mas tá bom. Eu lembro só de uma parte que aconteceu, que eu não vou falar porque é spoiler. Mas foi um conto muito bom também. Eu senti que eu me apeguei muito nos personagens, então ver o conto deles foi mais um. Tá, vou ler a última coisa aqui pra depois dar tchau, sabe? E eu li o conto também no carnaval, então meio que eles fizeram parte do carnaval inteiro e acabou. Tristeza quando a gente gosta dos personagens tanto assim. Eu passei meu carnaval lá no Espírito Santo. E para voltar, foram apenas 11 horas de ônibus. E nessas 11 horas, eu não tinha o que fazer. Aí eu peguei meu Kindle e falei, não tem nada pra fazer, vou ver algum livro que eu tenho aqui pra começar a ler. Aí eu fiquei muito naquela coisa de, 11 horas é muito tempo. Vou começar um livro aqui, em casa eu termino. Só que 11 horas é muito tempo. Eu comecei e terminei esse livro assim no ônibus. E é um livro que eu gostei muito. Eu queria muito ler mais da autora, eu preciso botar na minha lista pra 2026. Chama As Mentiras que Contamos, da Caroline Dias. Ele conta a história de um ator de drama chinês, um ator de drama chinês, e da vizinha dele. Eles são vizinhos, assim, desde criança. E aí acaba que acontece uma coisa. E a mídia, todo mundo começa a achar que eles estão noivos. E aí, né? Por que não virar noivo de verdade, né, gente? Romance. Por que isso não aconteceria? Mentira, eu nem lembro se eles ficam noivos de verdade. Passei agora. Mas eles têm um romance ali. Depois disso eu li os similares. E, gente, na sinopse tá escrito assim. Eu vou ler aqui porque tá na minha frente. Um suspense adolescente para quem gostou de Gossip Girl. Um de nós está mentindo. Nunca li. O Ceifador. Nunca li. Mas Gossip Girl eu li. E aí, esse livro... Eu não sei o que dizer sobre, porque eu acho que é um livro envolvente, assim. Você começa a ler, você quer ir lendo. Mas as reviravoltas foram muito ruins. O final foi péssimo. Os similares é tipo... É muito sobre DNA, sobre um pouco de ciência ali. E tem umas pessoas que são como se fossem clones uns dos outros. E as pessoas são tipo clones uns dos outros. Nada a menina descobre. O que acontece? Vou explicar direito. Tem uma escola ali de elite. E aí, nessa escola de elite, aconteceu um acidente no ano anterior. Nesse acidente, morreu o melhor amigo da protagonista. E aí, quando a menina chega na escola, é tipo um internato essa escola. E aí, quando ela chega no próximo ano, o diretor apresenta, tipo, DNA evoluiu muito, gente. A gente fez clones. E aí, um dos clones é o melhor amigo morto dela. E aí eu fico, tipo, por quê? Como? O que tá acontecendo? E aí tinha tudo pra ter um quê? Tem um quê de suspense esse livro, às vezes. Mas é um livro, eu entendi que é um livro muito infanto-juvenil. Eu acho que ele deve ser ali pra, tipo, uns 12, 13 anos. Mas mesmo assim, eu acho que podia ter entregado bem mais. Porque
tiveram uns plots, assim, que, véi, tava ali criando pra ser uma coisa muito grande e acabou que não era nada demais. Ou era uma coisa bem que você ficava, tá, entendi, então vamos continuar, vamos ignorar que isso aconteceu. E aí, no final, não gostei muito e falaram, ninguém falou, eu procurei. Tem um segundo livro, só que eu não tenho vontade nenhuma de ler também, porque esse livro, ele me envolveu muito, eu li ele bem rápido e eu também não conseguia parar de ler. Só que aí chegou numa parte que ele foi se perdendo muito, e aí não deu pra mim, mas eu terminei, mas não tenho vontade nenhuma de ler o segundo. Minha melhor parte. Gente, esse livro é tão bom. Queria abraçar esse livro, assim. Fazia um tempo. Eu ia falar que fazia um tempo que eu não li um romance que me prendia tanto, mas teve 1000 livros que me prendeu bastante, que eu falei já, né? Minha melhor parte foi um livro que eu gostei muito, gente. Eu gostei muito desse livro, assim. Foi recomendação de uma amiga minha. E eu acho que foi mais do que eu esperava. Porque todo mundo fala muito bem desse livro, mas eu tenho um certo medo de ler livros que todo mundo fala bem. Porque tem muitos desses livros que eu não gosto. E aí, quando eu comecei. Não nem tantos, né? Porque eu sou meio fácil de agradar. Tá? Eu comecei a ler, eu acho que eu não sabia nada sobre esse livro. E pra você que também não sabe, esse livro é sobre gravidez acidental. Então, se você não gosta, já não leia. Mas eu não sou o tipo de pessoa que gosta de plot de gravidez. E eu amei esse livro, porque é tratado de uma forma muito sensível e muito responsável. A autora soube muito botar isso aqui, porque acho que a forma que ela escreveu e tudo que ela colocou nesse livro foi muito respeitoso. E aí, esse livro conta a história da Win e do Boo. Eles ficam numa festa e ela engravida. E aí, esse é o grande plot da história. Só que eu achei uma história muito fofa, gente. Eles são muito fofos entre si. Eu gosto muito dos dois, assim. Foi dois personagens que eu me apeguei muito. Tem representatividade de PCD também. Ela tem um problema na mão e ele não tem uma perna, foi amputada. E assim, tem muitos assuntos um pouco sensíveis, mas todos eles são tratados de forma muito consciente, igual eu falei da gravidez aqui mesmo. E eu acho que isso é uma coisa que foi um ponto muito positivo para mim. Em 2023, eu comecei a ler os livros da Ana Huang, não sei se é assim que fala, mas espero que sim. E aí, eu li toda a série lá de Amor Corrompido, não vou falar sobre, 2023 faz tempo. Eu li toda a saga lá de Amor Corrompido. E assim, depois que ela terminou Amor Corrompido, lançou essa série Kings of Sin. E aí eu falei, vou ler. E aí, hoje em dia, eu não sei se eu vou continuar o resto, mas o último que eu li, que foi o próximo livro aqui, foi King of Greed, que eu acho que é o Rei da Ganância. É o Rei da Ganância. E aí, em O Rei da Ganância, é um romance de segunda chance. E assim, eu acho que a escrita da Ana Huang, de uma série pra outra, melhorou muito. Tipo, de Amor Corrompido pra Kings of Sin. Mas eu não gostei desse livro. E assim, eu fiquei minimamente feliz porque a protagonista é brasileira. E eu falei, tipo, vai ter uma brasileira ali. Caçando motivo, né? Nada. Mas eu falei, tipo, vai ter uma brasileira ali. Só que a história dela é, tipo, a mais sem graça que eu achei até hoje, coitada. Porque esse livro fala sobre a Alessandra e o Dominique. E eles são casados, é, tipo, anos. E aí o Dominique só pensa em trabalho, ele só pensa em, tipo, vender. E a empresa dele, ele é, tipo, um CEO. Ele é super ambicioso e assim, a Alessandra está se sentindo muito sozinha e aí acontece uma coisa que faz ela virar e falar assim, quero divórcio, sai da minha frente, vai embora. E aí ela vai embora e esse homem fica, gente, desolado, ele fica, meu Deus, o amor da minha vida, eu preciso dela de volta, preciso dela de volta. E aí esse homem fica louco, gente. E aí ele quer reconquistar ela de qualquer jeito. E eu achei meio chato, às vezes, meio, tipo, muito chato às vezes. Não fui muito com a cara dele, cheio de um sonso, tá? Não fui muito a cara dele. Eu gosto muito da Alessandra, já gostava dela dos outros livros, porque, pra quem não sabe, nesses livros as principais são, tipo, amigas, e elas aparecem no livro uma das outras. Tipo, todo mundo aparece. Inclusive o povo lá de Amor Corrompido aparece aqui, nessa série também. Mas aí eu já gostava dela, dos outros livros, das amigas dela. E, gente, ela não merecia esse homem, não. Ela não devia ter voltado com ele. Falo mesmo. Esse romance não me pegou, não. Não me pegou nem um pouco. Porque, não tem paciência. Não tem paciência. Enfim.
Esse foi meu pensamento sobre esse livro. Não tenho paciência. Esse foi meu único pensamento. E aí eu li Sangue Latino, gente. Só pra quem é das antigas do Wattpad, essa. Já tinha lido no Wattpad. Nunca vou negar minhas origens. Mas aí eu tava assim, à toa, um dia. Eu falei, vou ler. E aí eu li inteiro. Só fui indo. Me senti no Wattpad de novo. E, gente, eu gosto muito desse livro. Não entro em discussão de tipo, ai, a fanfic, os idols da fanfic, não entro nessa discussão. Mas como livro, eu gosto muito. Gosto muito desse livro. E eu acho que, não que eu goste muito também, mas eu acho que é um livro super de boa. Manteve a vibe de fanfic. Não vou ler os próximos, mas eu gosto. Eu acho que é um livro bem leve, assim. E, gente, não tem muito o que pensar, não. Às vezes só quer ler um livro bobo, sem pensar, e é isso, sabe? Aí eu li A Outra Garota Negra. Eu li esse livro no Clube do Livro da Mônica Moreira, o Pretinhas. E, gente, livro ruim. Tipo, tem uma premissa tão boa. Eu acho que o livro começou de uma forma boa, e aí foi de uma forma que não parou mais. Só foi indo. E foi e foi. E o final foi horrível. Não vou falar que o livro é horrível, mas o final, o que foi isso? Eu cheguei, assim, em 90% eu já tava meio muito de saco cheio. E aí, no final, gente, o que a autora quis fazer? Não foi, né? Ai, eu não quero falar mal tanto assim do livro, sabe? Mas, gente, o que foi isso? É um livro que eu não recomendo, não. Passa. Não é necessário, sabe? E óbvio, essa foi a minha experiência. Minha experiência que eu tô falando aqui. Depois eu li Morrendo de Amor, que é um livro, gente, que tava na minha lista há um tempo já. E aí, eu não lembro porquê, eu acho que eu li a sinopse e achei legal. E é uma sinopse realmente muito legal. Tipo, o cara é dono de uma funerária e a menina é uma loira meio sem noção, sabe? Meio extrovertida demais. E ele é super ansiedade social, super. Não, pessoas distância, sabe? E aí ela é super extrovertida e entrega um negócio que era da funerária na casa dela. E ela tinha acabado de se mudar, tipo, no mesmo dia. E ela ficou tipo, meu Deus, o que é isso? E aí é assim que eles se conhecem. Tem o cachorro acha horrores aqui. Eu não achei grandes coisas, não. Eu acho que eu dei tipo 3,5 no máximo. Mas eu me diverti lendo, então acho que é isso que importa, gente. Às vezes é isso que importa. E eu já falei isso várias vezes, só nesse vídeo, né? Mas 2025 pra mim foi um ano muito de ler pra me divertir e pra distrair. E a vida adulta, ela meio que bate, né? E eu apanhei bastante. E aí depois eu li de novo Amor, da Thaisa Bettinelli. Thaisa Bettinelli. E assim, o que aconteceu? Eu tava no Twitter, acho que muitos viram o tweet da menina falando, ai gente, acabei de ler esse livro é assim, assim, assim. Eu falei, eu preciso ler esse livro agora. Viagem no Tempo, de novo aí. Tamo com romance de Viagem no Tempo. Só que esse, diferente de Rei da Ganância, que o cara perdeu a menina e eu odiei, que ele ficou tentando reconquistar ela, nesse é bem diferente, os motivos, tudo que aconteceu. Mas é o cara se humilhando, coitado. Ele, tipo, acorda todo dia numa linha do tempo diferente e ele tem que conquistar em todas. E é muito bom, gente. O livro bom. Esse livro é muito bom. Muito bom. Leiam. Enquanto ele vai acordando, não é todo dia, né? Mas acontecem de tempos em tempos, ele acorda num lugar diferente, assim, onde eu tô. E aí ele tá meio que numa linha do tempo diferente. E ele quer conquistar ela em todas. E aí tem, tipo, Friends to Lovers, tem Enemies to Lovers, tem Strangers to Lovers. Tem quase todas as tropes que vocês puderem pensar ali. E é um livro muito bom, gente. É um livro que me pegou muito. Gostei muito desse livro, recomendo super. Depois, gente, veio aí. Maior de todos os tempos. Patinco. Gente, Patinco é tipo assim. Se alguém vira pra você e fala, leia Patinco, gente, que livro bom, é tipo, bizarro. Tanto que a autora pensou em cada detalhe dessa história. Patinco acompanha 3 gerações de uma família japonesa. Uma família japonesa não, uma família coreana, imigrante no Japão. E aí, gente,
Nossa, é muito bom. É bizarro o quão bom esse livro é e o tanto que você se conecta com os personagens ali. E você, tipo, sofre junto com eles, você ri junto com eles. Que eles não riem muito, né? Que eles sofrem. Que Jesus amado. E aí, é um livro que eu recomendo muito, assim. Eu acho que é um livro que todo mundo devia ler. Todo mundo. Ele merece muito o tanto que ele é reconhecido, assim, como um livro muito bom, porque ele realmente é um livro que te pega muito e é um livro que ressoa com você por muito tempo depois que acaba, sabe? Eu acho que até hoje eu penso em Pachinko em momentos aleatórios. Uai, tá acontecendo alguma coisa no meu dia. Como é que a Sandia tá agora? A Sandia, que é tipo a primeira pessoa que a gente acompanha nessa linha do tempo, a gente é uma tão querida, gosto tanto dela. Minha mulher só sofre, coitadinha. A gente acompanha ela adolescente até, tipo, a velhice, né? Porque depois que a gente acompanha a vida dela, vai acompanhando a vida tipo, do filho dela e depois do neto dela. É isso. Quase certeza que é. Não tô doida. Depois que a gente acompanha a vida dela, a gente vai acompanhando a vida dos descendentes dela. Então vai indo, tipo, filho, neto. E ela tá sempre ali presente também nas outras histórias. E ela, pra mim, é a melhor personagem desse livro. Eu queria ter acompanhado um pouco mais dela, mas a gente acompanha muito dela, assim. Mas eu queria ter acompanhado um pouco mais dela, simplesmente pelo fato de que eu gosto muito dela. Simplesmente, só esse fato. O próximo livro que eu li foi Um Prazo Até Você, da Olivia Pilar. Eu não vou mentir que eu não estava com muitas expectativas para esse livro, e foi um livro que me surpreendeu muito, gente. Eu gostei muito desse livro. É um romance sáfico que se passa na UFMG. Não é na UFMG exatamente, mas é tipo numa faculdade de Belo Horizonte. E aí é sobre duas artistas que se apaixonam, por isso Um Traço Até Você. E, gente, tem umas questões que ressoaram muito comigo. Aqui na sinopse está escrito assim: Basta até você uma narrativa arrebatadora e sensível sobre autodescoberta, os desafios da vida adulta e o que significa ser jovem, negra e audaciosa em um mundo que deslegitima seu direito de ocupar todos os espaços. Esse livro conta a história da Lina, que ela, tipo, tem quase tudo na vida, só que aí ela quer fazer um curso no Chile, eu lembrei disso, no Chile, um curso de desenho, assim, e os pais dela não apoiam. Eles querem que, tipo, ela curse administração, se não me engano, ela já cursa administração, e que ela não siga em nada essa carreira da arte. E ela quer muito fazer esse curso, uma das maiores ídolas dela. E aí ela começa um estágio para poder arrecadar esse dinheiro e ela começa a ver que, tipo, tem outras realidades além da dela. Que ela, tipo, obviamente ela sabia que existiam, mas agora ela começa a ter contato com essas outras realidades, então muda muito para ela a visão dela do mundo. E aí, nesse meio tempo, ela conhece a Elsa, que é uma artista também, e ela se apaixona. E, gente, esse livro é muito bom. Ele, além de ser um romance muito bom, ele também fala muito sobre essa autodescoberta, de, tipo, entender o seu lugar no mundo. E eu gostei muito do fato de ser brasileiro. E, tipo, de BH, velho. Sou mineira também. E aí me pegou muito essas partes. E é um livro que eu gostei muito. Ele me surpreendeu, assim, bizarramente, porque eu não esperava que eu ia gostar tanto. Eu esperava que ia ser um romance mais bobo, assim. Eu esperava que ia ser um romance mais tranquilo, assim, sabe? Tipo, mais do mesmo que a gente sempre vê. Tipo, ai, apaixonou, brigou, voltou. E acabou o livro. Só que não, foi um livro que tocou muito em outros assuntos também. E eu gostei muito, gente. Olivia Pilar se arrasou. O próximo livro que eu li foi em período de experiência. Eu não lembro se eu li a sinopse antes ou se eu só taquei o livro ali no Kindle e fui ler. Mas eu sabia que era sáfico. E, gente, esse livro, não sei dizer se eu gostei, se eu desgostei, mas também. É, eu acho que eu gostei, mas também não foi um livro tão assim, sabe? Esse livro conta a história da Beth. Ela tem, tipo, 30 anos e ela se descobriu lésbica há pouco tempo. E aí ela tá namorando e um dia do nada a namorada dela vira e fala assim: Eu vou terminar com você e você vai ter outras experiências, porque você acabou de se descobrir. É, porque você acabou de se descobrir e você nunca namorou outra pessoa. Então eu vou terminar com você e você vai ter outras experiências. Só que, tipo assim, não é uma coisa acordada. O namorado dela literalmente vira pra ela e fala assim: Você vai fazer isso e é isso. E aí ela começa a fazer, e aí chega um ponto que ela fica tipo, véi, isso não foi uma coisa que eu escolhi também. Me mandaram fazer, eu tô fazendo. Por que eu tô fazendo isso? E aí é uma jornada de autodescoberta também, dela entender o que ela quer. E é um livro que eu gostei bastante. Eu falando que não sabia se gostei ou não, mas agora lembrando, é um livro que eu gostei bastante. E é isso, eu acho. Não tem muito o que falar sobre esse livro, porque só acho que ele demorou um pouco pra engatar, sabe? Eu acho que ele podia ter menos páginas.
e ter engatado um pouco mais rápido. E eu li O Acordo, gente, como se nada, do nada. Tenho duas amigas que são muito fãs de Off Campus e eu nunca tinha lido, nunca quis ler, nunca tive vontade. E aí elas ficaram, tipo, enchendo meu saco, falando, lê, vai sair a série. E eu falei, tá, vou ler. E assim, eu pensava que iam ser. Eu pensava que eu não ia gostar, mas até que eu gostei. Eu achei o livro super fluido. Não foi um livro que eu virei e falei, nossa, que livro legal. Porque teve umas partes que eu achei muito cringe, gente. Muito cringe, muito vergonha alheia. Umas partes que eu achei muito vergonha alheia, gente, pelo amor de Deus. Vou botar o vídeo aqui que eu gravei pra elas, de eu reagir naquela cena do quarto, do Garrett, que tá tipo a Hannah, o Dean e o Garrett, e ela faz algo, que eu não vou falar o quê. Mas, vocês vão ver o vídeo aí fora de contexto, que eu sou tacar aqui. Nossa, velho, ela falou a pior frase do mundo. Tipo, ai, não dá pra ver, mas ela falou assim, na verdade, Garrett estava só me ajudando a melhorar minhas habilidades. Bicha. Pelo amor de Deus, qualquer coisa que ela tivesse falado ia ser menos pior do que isso. Gente. Mas assim, ansiosa pra série. Óbvio que eu vou assistir. Porque amo essas coisas. O verão da minha vida, me dê. Agora off campus. Agora já tem data pra sair. Vai sair agora em maio. Tá perto já. Estarei assistindo. Ai, adoro essas séries bobas. Aí depois eu li Ainda Não Morri, com o Clube da Mar. Vários livros aqui são do Clube da Mar e até agora eu não falei, né? Patinco foi no clube dela. Patinco foi a primeira leitura. É, só uma Patinco e eu esqueci de falar, mas tá bom. Eu li Ainda Não Morri e, gente, que bom. Eu nunca tinha lido Holly Jackson. Óbvio que eu sei que Manual de Assassinato é um livro muito famoso, mas mesmo tendo vontade de ler, eu nunca parei pra ler. Não sei por quê. Depois que eu li Ainda Não Morri, eu fiquei obcecada. Eu queria ler tudo dela, mas aí de novo eu não li. Nada. Mas é um livro muito. Por que que eu fiz isso? Boa pergunta. Não sei. Mas é um livro muito bom. Assim, Ainda Não Morri conta a história da Jet. Gente, tem uma cena desse. Ai, tem uma cena desse livro que é o. Um cara, não vou falar quem. Vocês descubram aí, não é tão difícil. Um cara cantando Stick Season, Noah Kahan, pra ela. Toda vez que eu escuto Stick Season, eu tenho vontade de chorar. Não tem uma vez que eu não tenho vontade de chorar. É tudo culpa da Holly Jackson. Ela acabou com a minha vida, velho. Porque assim, Stick Season é uma música que eu gosto muito, há muito tempo. E aí eu não consigo escutar essa música sem querer chorar por causa desse livro. E nem é uma cena triste essa dessa música em específico. Mas eu tenho vontade de chorar. Eu escuto essa música. Desabafo aqui. Mas enfim. Ainda Não Morri conta a história da Jet. Esse livro se passa começa no Halloween. E aí ela tá, tipo, na festa de Halloween, assim, a cidade inteira. Os pais dela são meio influentes ali na cidade, sabe? E aí eles estão na festa de Halloween, tipo, todo mundo conhece todo mundo, cidade pequena. E ela volta pra casa e tentam matar ela. Ela tá, tipo, em casa e aí ela só sente, tipo, um trem batendo aqui na nuca e meio que consegue. Porque o que acontece? Porque eu do Ainda Não Morri. Ela tem, tipo, uma semana de vida, porque afetou certa parte do cérebro dela que vai morrer aos poucos. Então ela tem, tipo, uma semana de vida. E aí, nessa uma semana de vida, ela decide que ela vai ser detetive. Ela vai descobrir. Vão chegar aqui, vão me matar e eu não vou saber quem foi antes de eu morrer? Não, não, não. Vou descobrir. E aí, gente, é um livro muito bom. O final é de chorar horrores. Mas assim, eu não mudaria, acho que quase nada. Acho que nada nesse livro, não mudaria nada. Porque foi um livro muito bom. E eu releria. Se eu não soubesse que eu vou chorar horrores. Inclusive, nem escutar Stick Season sem chorar. Quem dirá ler, de novo. Eu ainda não morri, eu li O Veneno da Montanha, que é o livro da Bibi. Gente, eu gosto muito da Bibi, desde a época das lives. Quem sabe, sabe. E eu tava muito ansiosa pra ler o livro dela. O Veneno da Montanha saiu já faz uns anos, eu acho. Só que eu nunca tinha conseguido comprar. E aí, na Bienal desse ano, 2025, eu consegui comprar. Inclusive, tá aqui, ó, autografado. Olhando na Montanha, gente, é um livro muito bom. Eu gostei muito, eu tava muito ansiosa pra ler. Eu já gostava muito da Bibi como streamer, e aí eu tava muito curiosa pra ver como seria como autora. E eu sou muito da fantasia. Esse ano eu li muito romance. Eu passei por uma fase muito romance, assim. E só que eu sempre fui leitora de fantasia, desde criança, assim, eu sempre fui da fantasia. E fazia um tempo que eu não tava lendo fantasia, realmente. Eu acho que nessa lista aqui tiveram
pouquíssimos, se não nenhum livro de fantasia. E aí, quando eu fui ler O Veneno na Montanha, eu tava muito ansiosa por ser um livro de fantasia e por ser um livro que eu tava esperando muito já também, né? Que eu tava muito, ai, é um livro da Bibi, vou amar, óbvio. E não deu outra, gente. Esse livro aqui, eu amei muito ele. O Veneno na Montanha conta a história da Kalina. E aí a gente descobre já no começo que ela foi presa. E a gente vai descobrindo ao longo assim, dos primeiros capítulos que ela tá presa para poder salvar a mãe dela, que a mãe dela foi presa por algo e ela entrou nessa prisão para poder salvar a mãe dela, para arrumar um jeito de tirar a mãe dela de lá. Só que é um mundo muito doido, assim, eu acho. A Bibi pensou em muitas coisas, dá pra ver que ela pensou em todos os detalhes da história. E assim, uma coisa que eu achei muito doido no começo já, que na hora que a gente descobre que ela tá, tipo, chegando ali nessa prisão, ela tá chegando em uma aranha gigante, tipo, é o meio de transporte deles. E eu fiquei tipo, oi? Só que olhando agora pra trás, eu acho muito, muito legal. Tipo, não agora pra trás, é no meio do livro eu tava achando muito legal. E esse livro, assim, eu não quero falar sobre o que acontece depois que ela chega, porque eu acho que ir sem saber é muito bom, porque eu fui assim, eu só sabia, tipo, que tinha uma montanha e tinha algo na montanha, o veneno da montanha. Eu sabia isso. E assim, eu acho que foi a melhor experiência que eu podia ter tido com o livro. Porque eu fui ficando surpresa. E até as coisas que estavam na sinopse, que eu não sou muito de ler sinopse, tipo, meio que atrás, bem aqui atrás tem uma sinopse já. Eu não sou muito de ler. E aí, mesmo as coisas que estavam na sinopse, eu não sabia. Então, pra mim, foi uma experiência muito de ficar surpresa com as coisas que estavam acontecendo. E eu acho que essa foi uma experiência muito boa. Se eu fosse recomendar, eu recomendaria ir assim, sem saber de nada do livro. Porque é um livro que te surpreende. Você sabendo ou não te surpreende, mas eu acho que esse comecinho, se você não souber, vai te pegar muito. E vai fazer você ficar viciado no livro. Então vá sem saber. Inclusive, eu preciso ler o segundo. Ele tá na minha lista. Eu acho que eu vou ler ele. Em breve eu vou ler ele. Mas eu quis dar um tempo, assim, pra eu aproveitar a história. Porque o terceiro e último não saiu ainda. Eu acho que ele sai esse ano. E aí eu sei que depois que eu terminar o segundo, eu vou estar doida pra ler o terceiro. Então eu decidi dar, tipo, um tempo pra eu poder me preparar pro terceiro. Provavelmente eu vou ler antes de sair, né? Mas tá bom. Faz sentido na minha cabeça. Depois de O Veneno na Montanha, eu li a Novel Love Story. Nesse livro, a Eileen, ela tá, tipo, dirigindo de carro, ela tá indo pro encontro do Clube do Livro, que eles fazem todo ano, e ela tá meio triste, assim, meio brava, porque a melhor amiga dela, que era sempre a companheira dela de tudo, falou que não vai poder ir, porque ela vai viajar com o namorado, e ela tem certeza que nessa viagem, a melhor amiga dela vai ficar noiva. E aí ela já fica, tipo, começando a pensar, como vai ser minha vida com minha melhor amiga, além de ser minha melhor amiga, sendo esposa de alguém. Porque ela tinha muito aquela melhor amiga como maior companhia dela, sabe? Como maior companhia dela, sabe? E aí ela fica meio nesse pensamento, e aí aos poucos todo mundo vai cancelando. Todo o clube do livro vai falando, ah, eu não vou poder ir por causa disso, não vou poder ir por causa daquilo, e acaba que no final ela é a única pessoa que pode ir. Ela, tipo, bota as coisas no carro e fala, ah, vou sozinha pro chalé, que eles têm, tipo, um chalé que eles sempre se reúnem anualmente, assim. E aí ela fala, ah, vou pro chalé, e é isso. Aí nisso que ela tá indo pro chalé, do nada o carro estraga, assim, no meio da estrada. E aí nisso ela quase atropela um cara. E o cara, tipo, levanta, xinga ela e fica por isso. Aí na hora que ela vê, ela fala, tá, meu carro deu uma estragada, mas acho que dá pra ir ainda. Aí na hora que ela vê, ela tá num lugar meio esquisito, assim, que não parecia onde ela tava antes, mas parece um lugar familiar. E aí ela descobre que ela tá dentro da série de livros favoritos dela. E assim, esse livro, além de ser um romance, que eu gostei muito do romance, tem um quê de fantasia ali muito bom. Eu achei que o suspense sobre o plot foi melhor que realmente o plot. Mas eu gostei muito desse livro no geral. Eu acho que a autora soube muito escrever, soube muito. E ela soube trazer ali aquela fantasia, aquele sentimento de, tipo, meu Deus, tudo é do meu livro favorito. De uma forma que não foi forçada, nem esquisita. Eu acho que às vezes tem umas representações meio nada a ver. E ela fala muito que foi livros conforto. E eu acho que a autora trouxe muito desse sentimento de, tipo, os livros seriam um refúgio, que eu amei muito. Tem umas frases muito lindas nesse livro sobre isso, sobre a literatura como refúgio. E, além disso, também teve uns temas bem legais, assim, que eu achei. E eu achei só super legal, assim, a fanfic de Ai, fui parar dentro do meu livro favorito. Gente, isso é muito legal. E meio que é uma série de livros, assim, né? Tem uma série de livros de cidade pequena.
E aí ela vai parar nessa cidadezinha pequena e ela meio que conhece todo mundo. Eu achei muito legal, gente. Muito legal. Leiam. Eu recomendo. Eu acho que eu dei 4 estrelas pra esse livro. O último livro do ano, galera. Eu terminei o ano bem, tá? Porque minha última leitura do livro. Minha última leitura do ano foi Heated Rivalry. Gente, vamos lá. Vamos lá. Heated Rivalry é um livro que eu já conhecia, mais ou menos assim, bem por cima. Conhecia assim, super por cima. Eu sabia que tinha série de livros, mas eu nunca tinha ouvido falar igual eu ouvi falar agora, né? Porque depois da série de TV, esse livro virou, tipo, muito hypado, gente. E aí eu lembro que eu fui ler assim que começou a hypar assim, a série, porque tava aparecendo TikTok pra mim, tava aparecendo edit no TikTok toda hora, não parava de aparecer sobre eles. E eu falei, vou ler, vou ter que ler, né? E aí, gente, que livro bom, mas o romance deles é tipo muito, ai, é meio doloroso assim pensar que eles tiveram que se esconder por, spoiler. Eu queria falar horrores, spoiler. Não vou falar horrores, spoiler. Mas esse livro conta a história sobre dois rivais do hockey, assim, que eles se apaixonam. E não é um romance tipo, viramos aqui, nos apaixonamos, que lindo. É um livro que fala muito sobre eles serem LGBT no hockey, que eu acho que é uma parte que me pegou muito sobre, tipo, esportes, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de esportes no geral. E aí, além deles serem homens, gay e bi, porque o Ilya é bi e o Shane é gay. Além deles serem LGBT no hockey, eles ainda são rivais. E eles são rivais, assim, não é tipo, estão em times rivais, assim. Não. Eles são, tipo, desde que eles entraram na NHL, que é, tipo, a liga de hockey, isso eu sei pelo menos, tá? Que eu acompanhei hockey já antigamente. Desde que eles entraram, eles foram rivais, assim, que a mídia formou. Porque eles entraram, acho que na mesma época, exatamente na mesma época, e os dois eram muito promissores, assim, eles eram muito estrelas, assim, tipo, esses moleque aqui no futuro eles vão ser muito bons. E não deu outro, eles são realmente muito bons. E aí, gente, Rita the Rivalry foi um livro que me surpreendeu, porque, sendo bem sincera, gente, eu pulei a maioria das partes de Hot. Pulei a maioria das partes de Hot, só que o Hot nessa história, ele conta uma história também. Gente, o tanto que demora pra esses homens. Tem que dar. Eu sei que é difícil. Isso que me deixa com mais raiva. Mas o tanto que demora pra eles minimamente olharem e falarem, tipo, nossa, eu tô com esse cara aqui, me encontrando com ele já faz muitos anos, velho. Será que eu gosto dele? Será? Isso me deixa louca. Me deixa louca. E é uma história muito boa. E ela tem muitas camadas. Se você for pegar pra ler, tipo, e analisar, velho, é uma história bem triste, na minha opinião. Porque eles ficam muito tempo, assim, nessa de, a gente tá aqui junto, mas é só isso, não é nada demais. Sendo que não, velho, eles estão se gostando, só que eles não querem aceitar isso, sabe? E todo mundo fala que esse livro é tipo alegria e o próximo deles é Depressão e Trevas. Eu acho os dois um pouco, mas o próximo realmente é mais. Eu já li o outro, mas aí eu falo sobre no livro de 2026, né? Porque acho que foi o primeiro livro que eu li esse ano. Mas, gente, só recomendo. Leiam Rita Ivory. Eu acho que vale muito a pena dar uma chance pra esse livro, assim. E é um romance muito legal. Eu gosto muito de romances assim, tipo, aqueles que você pega assim e fica, meu Deus, por quê? Por que isso tá acontecendo? Por que eles não ficam juntos? Só que não é tão simples, não é simples. Mas a gente queria que fosse. E é isso, eu amo esses romances assim, que você fica louca lendo. Enfim, esses foram os meus lidos de 2025. Dando esse vídeo um pouco atrasado, né, gente? Só 17 de fevereiro. Mas espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo fazer mais vídeos, assim, falando de livros. Eu acho que só tem um aqui, só o resto é tudo vlog. Só que a literatura também tem uma parte muito importante na minha vida, assim. Então eu pretendo trazer mais vídeos sobre. É isso, espero que vocês tenham gostado.